E o tema da mensagem de hoje é poder. Quando nós pensamos em poder, cada um de nós possivelmente pensa em algo. É possível que dentro da nossa humanidade, da nossa limitação humana, é possível que possamos pensar até que poder é algo relacionado a uma força ditatorial. E as forças do mal, elas estão presentes no mundo mesmo. E é um tipo de poder, sim. Eu não sei se alguém viu a notícia de que está tendo a Big Brother em Portugal. É uma droga lastrada no planeta Terra, esse troço de Big Brother. Se você assiste Big Brother, eu não quero conversa com você. Nós paramos de ser amigo agora. Você se envolve com os dejetos fétidos desse mundo. Que coisa nojenta é aquele programa. E essa que está passando agora é pior ainda. E lá em Portugal, um cara foi expulso, não sei se vocês viram, porque ele ficou fazendo o sinal de Heil Hitler. E ele ficou brincando com isso. E ele foi expulso do programa, porque dentro da comunidade europeia, o nazismo, ele hoje é considerado crime. E o comunismo também. E o socialismo devia entrar junto. E o Brasil devia seguir esse mesmo caminho, porque nós não somos um país sério quando nós temos um partido comunista entre os partidos que nós temos de políticos. PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, é esse, né? Uma tragédia. Mas poderia ser muito pior se não existisse você, se não existíssemos nós, se não existisse a Igreja de Cristo, que é quem segura e quem barra as atitudes malignas de Satanás nesse mundo. O poder existe antes da criação do mundo. O poder, desde sempre, esteve nas mãos de Deus. E Deus sempre esteve no controle de tudo. Desde que um irmão matou ao outro, e ao assassino Deus disse, ninguém toca nele. Mas ele vai ter uma marca que todos reconhecerão que ele matou o irmão dele. Desde que Noé construiu uma grande arca para recolher animais e a sua família, para serem protegidos de uma grande chuva em um tempo que nem chuva existia. Desde o tempo em que Deus disse a dois idosos que eles seriam pais de nação ou de nações e que a descendência deles seria incontável na terra. O poder está nas mãos de Deus desde que Deus tirou de detrás das malhadas um jovenzinho que era pastor de ovelhas e fez dele o maior rei da história de Israel. Desde sempre o poder esteve nas mãos de Deus. Quando 3 jovens que se recusaram a adorar um outro Deus foram lançados numa fornalha quente e saíram de lá ilesos, e era possível ver um quarto homem entre eles. O poder sempre esteve nas mãos do nosso Deus. Desde quando o Espírito Santo engravidou uma jovenzinha virgem, assustando aquele que haveria de ser ou era o seu marido, porque eles não tinham tido nenhum tipo de relação. E daquela criança nascida de uma virgem, nascia o Senhor e o Salvador do mundo encarnado naquela criança. Desde sempre o poder existiu. O poder de Deus sempre existiu. Até o dia em que aquela criança cresceu, por profissão era carpinteiro. Começou a apregoar as boas novas do Evangelho. Se tornou odiado de muitos, rejeitado por muitos, amado por alguns.
odiado pelos políticos e responsáveis religiosos pelo seu país, foi injustamente espancado, humilhado, pregado numa cruz como um marginal da época, como o pior marginal da época. Era o poder de Deus agindo. Porque apenas alguém com muito poder se entregaria para ser morto pelas pessoas que ele haveria de salvar. Desde sempre o poder esteve nas mãos de Deus, até o terceiro dia, em que havia pânico, desespero, desistência no coração de 12 homens e mais um grupo maior. Desespero. Não sabiam o que fazer. Porque aquele que se dizia o resolvedor de todos os problemas, aparentemente não tinha tido poder para suportar o problema, o maior problema sem solução da humanidade, que era até então a morte. Não sabendo eles que, naquele interim, naquele meio tempo, aquele que detinha todo o poder estava vencendo a morte e tinha tomado a chave da morte e do inferno em suas mãos. E no raiar do dia, do terceiro dia, no raiar do dia de um domingo, quando algumas mulheres foram visitar o seu túmulo, mais uma vez o poder de Deus se manifesta. Ele já não estava mais lá. O Espírito que engravidou aquela virgem o havia ressuscitado dentre os mortos e havia o colocado novamente no lugar de onde ele jamais espiritualmente saiu. A glória eterna e o trono que o esperava, para junto ao Pai continuar reinando de glória em glória por toda a eternidade. Só existe uma fonte de poder no mundo: Deus. Nenhum de nós tem poder se não for dado por Deus. Os homens se enganam pensando eles terem poder, associando o poder ao dinheiro, ou poder a algum cargo, muitas vezes até eletivo. Mas não é Deus quem escolhe os governantes. Não é Deus quem permite que aquelas pessoas estejam no poder, seja elas onde estiverem ou onde for. O poder não pode ser adquirido por ninguém. O poder não pode ser pleiteado por nenhum de nós. O poder é uma instância única, pertencente a Deus, e Ele a dá ou Ele a compartilha com quem Ele desejar. A vida que Deus tem para mim, existe também poder. E aí eu te pergunto, seja sincero, seja honesto neste momento com você mesmo. Por que você acha que Deus lhe daria poder? Você não consegue controlar o seu ego com a roupa que você está vestindo, imagine com poder. Você não consegue se controlar com a maquiagem que você usa, quem dirá quando você tiver poder. Você não consegue lidar com os traços que você tem no seu rosto, de beleza ou não. Quem dirá quando você tiver poder. Porque nós chegaríamos a uma conclusão de que existe em Deus a boa vontade de nos conceder poder. Eu queria responder essa pergunta convidando você a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 12. João, no capítulo 1, versículo 12. Gostaria de parabenizar o Palmeiras
pela semivitória que teve hoje. Só isso. Um pequeno time que venceu um outro pequeno time. Um jogo de anões. Mas voltemos para a palavra do Senhor, que fala dos gigantes da fé, como o apóstolo João. Tadinhos. A palavra do Senhor diz assim: mas a todos quantos o receberam. Eu queria que você entendesse que esse versículo, assim como nós, no primeiro versículo que lemos no início da série, alguém lembra o primeiro versículo que lemos na série? Alguém consegue lembrar? João 3,16 veio dali. Lutero dizia que era o mini evangelho. João 3,16. Vamos ver o que fala em João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós vamos ver hoje 4 palavras que a Bíblia usa para definir poder e suas ações. Quando João escreve, o livro de João é muito lindo. Todo mundo que nunca leu a Bíblia e quer começar a ler a Bíblia, eu sempre indico primeiramente o livro de João. O livro de João é um livro delicioso para ler. João era extremamente apaixonado por Jesus. Eu espero que a paixão de João, como era apaixonado por Jesus, sejamos nós também, loucos por Jesus. Mas a todos quantos o receberam. O destrinchamento desse versículo é uma coisa incrível. Mas quando nós lemos que Ele nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, a palavra poder aqui neste versículo é exousia. Exousia é poder de agir ou poder de ação, ou melhor, é autoridade. Que bom fosse se nós todos pudéssemos passar pelo menos um período, um semestre que fosse de nossas vidas, no Exército, entendendo o funcionamento das hierarquias e do destrinchamento de autoridade. Infelizmente, muitos de nós fez parte ou faz parte de uma família que não tem o equilíbrio que talvez nós gostaríamos que tivesse. E muitas vezes a visão de autoridade que nós temos é corrompida por um autoritarismo, por pessoas que nos ferem. E nós que temos a autoridade de Deus sobre nós, não temos o poder, necessidade ou a autorização para ferirmos pessoas, porque nós somos a ponte de Deus aqui na terra para levarmos pessoas até Cristo e Cristo levar pessoas até Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, é o que Jesus disse. A melhor definição para essa palavra, exousia, é poder, autoridade moral, influência de um poder espiritual. Nós não pedimos, mas nós recebemos, quando todos quantos o receberam. Existe uma expressão no Brasil que diz que todos são filhos de Deus. E talvez você não saiba falar o contrário disso. Ou talvez você queira ser mais misericordioso do que o próprio Deus e afirmar a filiação de pessoas que não são filhas de Deus, dizendo que elas são, só para que você não fique de repente constrangido numa conversa. Mas não existe constrangimento. Eu não sou filho do seu pai, por exemplo. Qual é o constrangimento disso? Nenhum. Eu não sou o seu irmão de sangue, apesar de ser o seu irmão espiritual. Se você chegar e falar assim, ó, esse daqui é meu pai e minha mãe, eu vou falar que bom. Aí eu vou falar, ó, esse daqui é pai e mãe, você vai dizer que bom. E aí talvez eu diga, esse daqui é meu pai, meu Deus, ainda não é seu,
talvez seja um dia, depende de você. Deus não se sente oprimido pela opinião que nós temos. Deus não está nem aí para você, humano, com as suas opiniões, porque Ele tem as palavras dEle. A palavra de Deus não pode ser contrariada. E o que a palavra de Deus está dizendo é, aqueles que o receberem Jesus, se tornarem semelhantes a Jesus, na sua conduta, na sua vontade de ser, serão incumbidos e receberão poder sobre a sua vida. Mas uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é uma coisa que é muito difícil para nós humanos, principalmente nesse tempo em que se é entendido que todos nós podemos falar tudo o que queremos e o que quisermos. Eu lembro do tempo do Orkut, era linda a internet. Poxa, gente, todo mundo mandava um depoimento falso um para o outro, era lindo aquilo. Hoje em dia ninguém tem mais falsidade, só fica xingando os outros. Você não sabe quem é a pessoa. Você entra lá, discordo, e aí pronto, aí já entra na carne, Satanás começa a agir. Você já parou para pensar que ninguém quer saber da tua opinião? Assim, eu penso isso constantemente. Ninguém está me perguntando nada. Já parou para pensar? Quando você estiver lá no seu Instagram assim, ó, você pensa assim, ó, pô, bem que o pastor falou, ninguém me perguntou nada. Ninguém te perguntou nada, velho. Fique na sua. Dê um bom exemplo de crente, cale sua boca, cale seus dedos. A gente quer se meter em umas paradas assim, ser dono da verdade. Eu cansei disso já, falei, pô, se matem aí nos comentários. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei para onde eu vou quando acabar tudo isso. Aí fica aquele monte de gente perdida na vida querendo achar a verdade que eles não sabem quem é. A única verdade que existe incontraviável é Jesus Cristo. Ponto, e acabou. Mas algo que nós precisamos fazer é renunciar. Abrir mão de. Você já se renunciou alguma vez na sua vida? É esquisito falar isso. Num mundo em que as pessoas cada vez mais querem se afirmar como pessoas, humanos, indivíduos. É preciso abrir mão do próprio poder para receber o poder de Deus. Isso é um ato de fé. Cada um de nós pensa que tem algum tipo de poder. Exemplo. Alguém aqui já foi líder de classe? Te odiavam por isso? Eu nunca fui eleito líder de classe. Eu sempre perdia por 2 votos. Que era a galera do meu lado, que assim, vamos votar em Moisés. E os caras, não, vamos votar numa pessoa mais equilibrada, por favor. E aí eu perdia, sempre. Primeiro dia de aula, ninguém se conhece. Vota nesse cara aí que está falando. Votem em mim. Eu vos darei alívio no intervalo. Eu vos protegerei de assaltos no recreio. Eu sou o líder dessa gangue. E eu nunca ganhava. E eu também nunca quis ser líder de sala, porque é um saco, porque você tinha que passar a matéria para os outros. E para você passar a matéria para os outros, você tinha que anotar a matéria. E aí, né, eu era a pessoa que pegava a matéria. E não a que passava a matéria. Mas foram bons anos de escola. Quem gostou do tempo de escola? Foi bom, passou. Tem gente que ainda está na escola. Aproveite seu tempo de escola, é maravilhoso. Porque depois começa a vida, assim, ninguém avisa a gente, né? Que quando sai da escola, meu irmão, poxa, você entra na faculdade, os caras não querem nem dar aula direito. Não dá bom dia, boa tarde, dá nada. Se vira aí. Uma loucura. Nós temos que abrir mão do nosso próprio poder. Todos nós, em nossas habilidades, realizações, ganhos monetários, honrarias, ganhos intelectuais, empresariais ou até ministeriais, nós, em nosso orgulho humano e ínfimo, abrimos mão do palpável para a fé transcendental. É preciso que nós entendamos quem nós somos. Nós precisamos de Deus a cada milésimo de segundo. Sempre penso comigo mesmo, se Deus fechar a torneirinha do oxigênio, acabou, meu irmão.
Quem que você acha que criou o oxigênio? O Big Bang? As moléculas que nos... Para, mano. Para. Nossa. É muita burrice acreditar nisso, desculpa. Mas é muita burrice. Ou tem que ser uma pessoa muito na droga assim, velho, para acreditar nisso. Você acreditar que é tudo tão perfeito que numa explosão rolou tudo isso. Um cara de 1,85 m, eu vi uma explosão, velho. Ou de milhões de anos de evolução, que eu era uma lagartixa no passado. Não matem as lagartixas. Elas comem as muriçocas. Comem os bichinhos que te incomodam. Crie lagartixa. É sempre bom ter uma lagartixa pelo quarto. Ela vai comer os insetos que ficam de noite no seu ouvido. Faça isso, minha filha. Eu sei que você odeia, mas é só não ter apego. Você cria sem apego. Como que você renuncia àquilo que você não tem? Fala pra mim. Sabe por quê? Porque nós estamos num mundo que nos faz pensar que se a gente tem um carro bacana, a gente tem poder. Poder de quê? Se a gente tem uma casa grande, a gente tem poder. Poder de quê? Se a gente tem uma quantidade de seguidores no Instagram ou nas redes sociais, a gente tem poder. Poder de quê? Poder de quê? Se a gente tem muito dinheiro, a gente tem poder. Só poder de compra, só isso. Nada mais. O que é poder? Nós precisamos entender que autoridade e poder só recebem aqueles que têm um relacionamento com Deus. É como essa lâmpada. Acredito que todos nós tenhamos lâmpadas em casa, a não ser aqueles que abriram mão para terem lamparinas de óleo. Mas a maioria de nós continua tendo, lâmpada, energia elétrica. Foi uma conquista da humanidade isso. Como que essa luz está acesa? Você consegue realizar isso? O que é que mantém uma luz acesa? Ou uma lâmpada acesa, perdão. O que é que faz uma lâmpada ter luz? É só colocar no bocal? Só rosquear lá e pronto? O que é que faz a lâmpada ligar? O que é que mantém uma lâmpada acesa? Se não for a energia elétrica, ela não liga. Veja, o que a lâmpada tem com a energia elétrica é um relacionamento. Se a lâmpada não tiver energia elétrica, ela não acende. Se a lâmpada estiver colocada no bocal, tiver toda a fiação passada, tiver tudo ok, o interruptor ligado, mas não tiver energia elétrica, não tiver poder, ou power, como se diz em inglês, energia em inglês muitas vezes é tido como power, não existe luz. A questão é que muitos de nós vêm ao templo e acham que isso está ligado à eletricidade, ou ligado ao poder, ou ter um relacionamento com Deus. E eu queria te explicar isso com todo amor e carinho. Vir ao templo não te faz ter um relacionamento com Deus. Vir ao templo pode fazer com que a tua alma se sinta melhor. Vir ao templo pode te trazer a impressão de que você tem um relacionamento com Deus e uma comunhão com as pessoas. Mas a forma de nós vermos quem tem ou não um relacionamento com Deus é através dos frutos. É através da luz que emana dessa pessoa. É através do poder que é exercido através dessa pessoa. Nenhum de nós terá autoridade e poder se nós não estivermos conectados com Deus. Veja, o poder que nos é dado e nos é oferecido está completamente atrelado a relacionamento, que é tudo ou a forma de resumir o Evangelho. Deus quer se relacionar com o homem. Deus é quem busca o homem e Ele deseja se relacionar com o homem que outrora era pecador. Nenhum de nós consegue resolver o problema da morte eterna, nenhum de nós. Isso é muito sério. Talvez você esteja tão
embriagado com a religiosidade cristã que paira sobre esse país, que você não consegue ter pensamentos profundos de entender que se você não tiver um relacionamento profundo com Deus, você não vai para o céu. Ou você acha que vir ao templo te carimba para você subir aos céus? Se você não se tornar a igreja, se você não se tornar filho de Deus, se você não confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e confessar não é só abrir a boca, é abrir a boca e viver a vida que tem que ser vivida. O poder que Deus nos deu é de, em nome dEle, viver a vida que Cristo viveu. Cristo venceu as tentações. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Nós muitas vezes temos as nossas desculpas e dizemos, poxa, a carne é fraca. E nós nos apoiamos nisso. A carne é fraca, a carne é fraca. Mas o Espírito é forte. Mas o poder que vem sobre nós é forte. É forte a ponto de conseguirmos vencer o pecado, abrir mão do pecado. É por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe poder sobre nossas vidas. O primeiro poder que existe é exousia, autoridade. Nós temos o nome de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus. E através dessa filiação genuína, essa filiação é genuína. Nós não somos bastardos de Deus, nós somos filhos legítimos de Deus. Nós temos a marca de Deus em nós, nós temos a marca de Cristo em nós. Nós somos filhos. Mateus 7:29, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Ele conhecia a palavra e o poder de Deus. Por isso que Jesus ensinava com exousia. E muitos de nós se sentem acuados, amedrontados. Olha, é melhor o pastor falar isso. É melhor a pastora, né? Eu vou chamar minha líder de célula. Não. Deus deu poder para você. Deus deu poder para você. Você que pensa que não tem poder, que a sua filiação com Deus é apenas para te afagar, é apenas para limpar os seus pecados, mas Deus te salvou com um propósito. Para pensar comigo. Por que Deus te salvaria? Só porque Ele é bonzinho? Ei, se liga! Que tipo de imagem você tem de Deus na sua mente? Quem é esse Jesus que você vê? É aquele cara bonzinho, inofensivo. Jesus não é inofensivo. Jesus é a maior arma de Deus que já pisou sobre a face da terra, e Ele venceu a morte, e Ele venceu as trevas, e esse poder está sobre a minha e sobre a vida daqueles que acreditam nele. Não basta vir ao templo, precisa acreditar que Ele quebrou as barreiras disso aqui. Nós somos a igreja, nós somos o corpo, o véu foi rasgado, meu irmão. Exousia está sobre nós. O segundo poder que está sobre nós é iscos. Efésios no capítulo 6, versículo 10, essa palavra é força. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fosse traduzir literalmente, seria: se fortaleça na força de Deus. Deus é forte. E continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ei, todos nós aprendemos algo, que nós nos revestimos da armadura de Deus para suportar os ataques do inimigo. E eu estou cansado desse papinho, cara.
Eu estou cansado desse papinho. Porque ele é uma meia-verdade. Qual que é o soldado que vai para a guerra e fica atrás do escudo tomando porrada? Fala para mim. Fala para mim. Fala. Quem que é que vai para a guerra e fica atrás lá? Ai meu Deus, tomara que um tiro não me acerte. Ai meu Deus do céu. Você acha que Deus formou um exército para isso? A armadura que Deus nos deu é para nós irmos para cima. A armadura que Deus nos deu é para a gente avançar sobre a terra. A armadura que Deus nos deu é um poder para enfrentarmos as ciladas do inimigo de queixo levantado, de peito aberto, sabendo que Deus é por nós. Parem de ser crentes medrosos. Parem de ter medo de um cachorrinho que é Satanás. Parem de ser medrosos. Tenham coragem. Existe poder sobre nossas vidas. O segundo poder, quem é gamer já ouviu falar. O terceiro poder é Kratos. Kratos é domínio. Kratos significa dominar. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. O domínio está nas mãos de Deus e recai sobre nós este poder. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim: ai, eu sou uma florzinha de Jesus. Meu irmão, eu sou uma florzinha de Jesus com a metralhadora na mão. Eu sou uma florzinha de Jesus com a bazuca na mão. Eu sou uma florzinha de Jesus com o único poder que não pode ser contrariado sobre a terra. Aleluia. Vocês têm medo do quê? Vocês têm medo do tempo? Vocês têm medo da colheita? Vocês têm medo do coronavírus? Vocês têm medo dos dominadores deste mundo? Do que é que vocês têm medo? Porque eu não tenho medo de nada. E talvez eu pareça um louco falando isso, mas eu não me amedronto com nada. Com nada. Eu não tenho medo das loucuras deste mundo, porque o mundo é assim desde o dia que aquela duplazinha resolveu comer aquela fruta proibida. E tudo entrou em desequilíbrio. De lá para cá nada foi bonitinho. E aí entra uma família numa arca, salva os animaizinhos, blá blá blá, tererê. Quando desce, tudo de novo acontece. Aí Deus fala assim: mano, não aguento mais não. A única forma de fazer com que essa raça caída se levante é dando para eles o poder que o meu filho tem, para que eles vençam aquela serpente que picou a mulher, aquela serpente que falou no ouvido da mulher. A única forma deles vencerem é tendo o poder do meu filho que esmagou a cabeça da serpente e venceu sobre Satanás. É a única forma disso acontecer, é você tendo o poder que Jesus tem para dominar essa terra. É por isso que eu digo: de quem é essa cidade? É minha. Essa cidade é minha. Quando eu perguntar de quem é essa cidade, você vai dizer: é minha. De quem é essa cidade? De quem é essa cidade? Essa cidade nos pertence por herança e por profecia. Nós é quem somos aqueles que dão destino para as cidades. Você pode não perceber o que acontece direito na nossa cidade. Você talvez não consiga fazer essa leitura. E talvez você até critique isso. Mas nós somos o único estado no qual um pastor tem a influência sobre a política que tem como nosso apóstolo. Eu conheço esse Brasil de cabo a rabo. Os grandes influenciadores que vocês veem aí, que influenciam vocês, TikTok, sabe esses crentes de internet, que tem um monte de seguidor, mas eles não influenciam naquilo que é verdade. Eles não sentam na mesa das autoridades e falam assim: ó, aqui não, aqui não. E nós temos sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida, um homem de Deus que vive isso, íntegro, puro, ilibado. Nenhum político dessa cidade tem isso aqui para falar do nosso apóstolo. Ele é tido no meio dos políticos como o único que é incomprável. Talvez você não soubesse disso, mas eu estou te falando agora.
Edmilson ninguém compra. O Edmilson, ele vive de ideologia, da fé dele. E se isso não é exemplo para você, você não pertence a esse lugar, vai embora. Porque o nosso apóstolo, ele a cada dia tem se tornado semelhante ao nosso Senhor. Ele não negocia a fé, não abre mão dos seus princípios. O poder foi entendido por ele. Kratos. Ele tem o domínio do Espírito Santo sobre as suas emoções e, portanto, sobre o lugar onde ele pisa. E quem somos nós? A gente está pensando em ganhar R$50 a mais e se vender por isso? Quem somos nós? Quem somos nós? Eu me lembro de uma vez, recebi uma grande proposta para viver algo incrível, mas não era aquilo que eu acreditava. Eu estava recebendo a oportunidade que milhares de jovens no Brasil gostariam de ter, mas eu fui direcionado pelo Espírito Santo, e me disse: esse lugar é bom, mas não é para você. Eu vou te colocar num lugar que vai ser melhor do que você imagina. Eu poderia abrir mão dos meus princípios, eu poderia fazer o que fosse necessário para manter aquele semi-poder, aquele gozinho pequenininho, sabe? Aquela porcariazinha assim. E sabe o que acontece depois que você tem o prazer do gozo? Passa. Qualquer coisa é assim. Qualquer prazer é assim. Você está com fome, você come, passa. Você está sendo controlado, dominado pelos seus hormônios, você dá uma, passa. Para quem é casado, passa e a gente fica abraçadinho, uma delícia. Para quem é influenciado por Satanás, fica acusação na mente. Mas você tem poder para dominar a tua carne. Você tem Kratos para dominar a carne. A parte podre que existe em você, você tem esse poder. Porque a única forma de você se tornar semelhante a Cristo é recebendo o poder que ele teve de domínio. E o último poder é dinamis ou dunamis. Esse poder significa explosão ou poder miraculoso. Existe um poder miraculoso que paira sobre as nossas vidas. Existe uma palavra profética aguardando ser lançada sobre as pessoas, de cura, de restauração, de prosperidade, mas você pensa: eu vou esperar o pastor orar. A vida que Deus tem para você é uma vida de poder explosivo todo o tempo. Na hora que os seus lábios se abrirem, vai acontecer. Onde você disser, vai acontecer. O poder não está sobre o pastor, sobre o título. O poder está sobre quem acredita. E se você acreditar, as coisas vão acontecer na sua e na vida das pessoas ao seu redor. Porque o dunamis de Deus está presente em nossas vidas. Efésios, no capítulo 1, versículo 19, diz: e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, dunamis, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E neste versículo nós temos os 3 tipos de poder. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder, dunamis, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força, kratos, do seu poder, iscos. Em um só versículo, 3 tipos de poderes, para aqueles que já têm a exousia, ou seja, para aqueles que já são filhos, para aqueles que já são autorizados por Deus a exercer este poder. E talvez você esteja sentado falando: mano, esse pastor é louco. Sim. Assim como a morte na cruz é uma loucura sem sentido aparente, o poder de Cristo sobre nós é da mesma forma. E aí eu te pergunto: para que poder? Para que poder? Para que nós sejamos semelhantes a Cristo. A vida que Deus tem para você é que você seja semelhante ao seu Senhor. E a única forma de você ser isso é tendo esse poder para dominar essa tua carne nojenta, imunda. Ai, pastor, minha carne não é imunda. É imunda sim. Toda carne nascida neste mundo é imunda e precisa da lavagem do sangue precioso de Cristo. As besteiras que você pensa, você acha que vem do Espírito Santo?
As porcarias que você gosta de fazer, você acha que vem de Deus. A vontade de ter esse prazer imediato, você acha que vem de quem? Dessa sua carne putrefada, acabada, fétida. Por isso que a gente usa perfume. A carne está em putrefação, meu irmão. Fica 2 dias sem tomar banho. Não fica um dia e vai jogar um futebolzinho e volta. E veste um terno para você ver. Delícia que vai ficar. Assim é aquele que é religioso. Ele não é lavado pelo sangue. Ele vem fétido ainda. Ele bota uma roupa bonita e ele acha que ele engana alguém com isso. É preciso sim ter roupas ajustadas, respeitosas, mas não é a roupa que salva as pessoas. O que foi pregado na cruz do Calvário não foi uma calça jeans e uma camisa de manga comprida. O que foi pregado na cruz do Calvário não foi uma pessoa cabeluda que faz depilação. O que foi pregado na cruz do Calvário foi Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quem morreu naquela cruz deveria ter sido eu e você. Nós deveríamos ter morrido naquela cruz. Nós jamais deveríamos nos aproximar de Deus. Mas existe sobre nós exousia, autoridade para entrar na sala do trono com as nossas orações e petições e clamarmos, e ainda temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse poder habita sobre nós e esse poder está aqui agora. E talvez você diga, pastor, mas esse poder é desconhecido. Já disseram isso sobre o nosso Senhor. Lucas, no capítulo 24, versículo 19 e 21, diz assim, a banda pode vir, por favor. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós discípulos, esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles não sabiam que enquanto Jesus aparentava estar morto, ele estava mais vivo do que nunca. Enquanto Jesus aparentava ter sido derrotado pelos homens, ele estava vencendo a Satanás. Enquanto eles queriam que o Estado de Israel fosse tomado por Cristo, ele estava dominando as trevas, vencendo a morte e destruindo tudo aquilo que poderia se levantar contra os filhos de Deus. Jesus era um homem político também. Jesus não era apolítico, mas ele não veio plantar um partido, ele veio trazer a sua igreja. Aleluia. E a instituição mais poderosa que existe sobre a terra não são as nações poderosas, não são os homens poderosos, não são os bilionários, trilhardários, ou seja lá o que for. O que existe de mais poderoso sobre a terra são aqueles que se dobram diante daquele que vive, daquele que reina, daquele que era, que é e que há de vir. Poderosos são aqueles que reconhecem que não têm poder algum, mas que misteriosamente agem sobrenaturalmente. Poderosos são aqueles que abrem mão de si, para que Cristo apareça neles. Poderosos são aqueles que pegam a sua cruz e seguem aquele que diz ser o caminho, a verdade e a vida. Poderosos são aqueles que outrora viviam nas trevas e agora são chamados de luz do mundo. Poderosos são aqueles que viviam na imensidão do pecado e hoje são chamados de santos para o Senhor. Poderosos são aqueles que viviam longe de Deus e hoje são chamados de filhos da glória de Deus. Poderosos são aqueles
que outrora viviam uma vida distante do céu e hoje estão caminhando a passos largos para encontrar o seu Senhor. Nós somos esse povo, nós somos o poder de Deus sobre a face da terra. O homem só conhecia o poder bélico de armas e de guerras, até que Jesus se levanta com a sua espada flamejante, com o seu cavalo branco. Ele virá nos buscar, e na sua coxa está escrito: Senhor do Senhor, Senhor do Senhor, Deus dos deuses, aquele incontestável Deus, aquele que jamais será contrariado, aquele que nos promete que nada nem ninguém se levantará contra a sua igreja, nada nem ninguém nos cortará do seu corpo. Nós somos o poder de Deus sobre a terra, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a coisa mais poderosa que o homem jamais viu. Nós somos a igreja de Cristo, o poder de Deus revelado na nossa carne. Se eu fosse você, eu ficava de pé. Se eu fosse você, eu começava a orar em línguas. Se eu fosse você, eu saía do seu lugar.